Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 10. Marcos 10. Hoje nós vamos expor os versos 17 a 22 de Marcos 10. Ouça com atenção, reverência e fé a palavra de Deus. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Amém. Vamos à presença de Deus em oração. Ó Senhor, aqui nós temos Cristo, o legislador, o autor da lei, nos desafiando e nos apontando o caminho da salvação. Ó Deus, dá-nos o Teu Espírito, para que nós possamos ouvir a palavra de Jesus. Dá-nos o Teu Espírito para que nós possamos receber a palavra de Jesus. Não como este jovem que foi para longe, mas ouvindo a palavra de Cristo, que possamos permanecer aos pés dele todos os dias da nossa vida, seguindo e confiando nele para a nossa salvação. Ilumina os nossos olhos e abre o nosso coração para acolhermos com fé a Tua palavra. Em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, a Bíblia diz que todos os homens possuem um senso de Deus, um senso de que existe um Deus. E todos os homens também possuem um senso de inadequação quanto a estar na presença de Deus, entrar e estar na presença de Deus. Eu me lembro de quando eu tinha 14 anos. Meu avô materno havia morrido há pouco tempo e ele era um crente. E eu lembro que depois de algum tempo da morte do meu avô, o Senhor estava trabalhando no meu coração e me mostrando o meu próprio pecado e a minha própria necessidade de um Salvador. E eu me lembro que numa roda de amigos na escola, no intervalo entre uma aula e outra, nós conversávamos sobre a vida eterna. Estranho, né? Jovens de 14 anos, adolescentes, conversando sobre a vida eterna. Eu não lembro como esse assunto surgiu. Eu me lembro que meus amigos, um a um, diziam: eu não sou tão ruim quanto as outras pessoas. Eu acho que se eu morrer, eu vou para o céu. E eu me lembro que àquela altura o Senhor já vinha trabalhando no meu coração e mostrando a pecaminosidade do meu pecado. E eu me lembro que eu baixei os olhos e disse: se eu morresse hoje, eu sei onde eu estaria. Eu estarei no inferno. Se eu morrer hoje, eu vou para o inferno. Então você se pergunte: pastor, o que é que o senhor tinha feito de tão ruim? E a resposta é: exteriormente, nada. Eu era um bom filho, um bom aluno, com aquelas coisas de adolescente, com aquelas rebeldias próprias da idade, mas não havia nada de extraordinário que talvez pudesse justificar aquele entendimento. Mas havia aquele senso de inadequação. A maldade do meu coração estava aparecendo diante dos meus olhos.
E embora ninguém soubesse, Deus sabia, e eu sabia também. Aqui nós temos um encontro de Jesus com o homem, que tem por objetivo, irmãos, aguçar esse senso de inadequação que todos nós já temos, mas que às vezes vamos sufocando com falsas ideias, com falsas concepções. A gente vai criando muitas vezes essa casca que a Bíblia chama de cauterizar a consciência, e a gente vai sufocando essa voz da consciência que nos mostra que nós somos inadequados para estar na presença de Deus. E a gente vai se enganando com desculpas. Eu sou melhor do que aqueles 100 traficantes que foram mortos. Eu sou melhor do que aqueles que fazem o mal pelas ruas. Eu não sou tão ruim quanto os meus colegas de escola. Claro, eles fazem isso e aquilo, e eu vou à igreja todos os domingos. Eu não sou tão ruim assim. E a gente vai sufocando a nossa consciência com essas ideias. Esse texto quer tirar esse entulho de cima de nós, do nosso coração. Quer nos fazer entender mais uma vez a odiosidade do nosso pecado. Como nós carecemos da glória de Deus e como nós precisamos de um Salvador que nos salve por um caminho diferente do caminho da lei. Esse é o famoso encontro de Jesus com aquele que é conhecido, nós geralmente chamamos de o jovem rico, outros chamam do jovem rico e poderoso. Marcos não diz nem que ele é jovem, nem que ele é rico, nem que ele é poderoso, embora fale no final que ele possui muitas riquezas. Mas Mateus especificamente diz que ele é um jovem, e Lucas diz que ele é um homem de posição. Provavelmente ele era um homem líder da sinagoga, apesar da sua pouca idade. E é interessante, irmãos, que essa é uma daquelas histórias que aparecem nos 3 evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas. E é interessante mais ainda que os 3 evangelhos colocam essa história no mesmo lugar, isto é, logo após Jesus ensinar que o reino é das crianças e daqueles que recebem Jesus como crianças. B.B. Warfield, o famoso teólogo presbiteriano do final do século XIX, diz que esse texto é uma ilustração do que Jesus acabou de ensinar, é um exemplo negativo do que Jesus acabou de mostrar. Jesus diz, se você não receber o reino como uma criança, totalmente desprovido de mérito, totalmente desprovido de capacidade, reconhecendo a sua inabilidade, se você não recebe o reino como uma criança, você de modo algum entrará no reino dos céus. É exatamente isso que nós vemos acontecer na nossa passagem. O que nós vamos aprender, meus irmãos, nessa manhã, é que, embora a lei moral seja útil para revelar a nossa necessidade de salvação, só o Evangelho é capaz de nos salvar. A lei moral é útil para nos mostrar a nossa necessidade de salvação, mas só o Evangelho é capaz de nos salvar. Nós vamos olhar para esse texto, então, a partir dessa relação entre lei e evangelho, e nós vamos fazer isso em 3 pontos. Em primeiro lugar, nos versos 17 e 18, nós vemos o Deus da lei e do evangelho. O Deus da lei e do evangelho. Veja comigo o início dessa narrativa. E pondo-se Jesus a caminho, o verso 17, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esse homem, ele é, segundo o relato de Lucas, um líder da sinagoga, mas ele não é como os fariseus que apareceram há pouco tempo em cena e apareceram para testar Jesus, para experimentar Jesus, para tentar Jesus. Os fariseus se aproximam de Jesus com falsidade, com hipocrisia, eles estão bolando um plano para matar Jesus, mas esse homem, ele é diferente. Ele se aproxima de Jesus com uma atitude de zelo, demonstrada no seu ato de se ajoelhar diante do Senhor, e reverência. Ele corre e se ajoelha, mostrando a intensidade da sua necessidade, do seu apelo e dos seus rogos a Jesus. Ele se lança aos pés do Senhor e faz a Jesus uma pergunta importante, ainda que essa pergunta envolva uma mistura de erro com acerto. Ele pergunta ao Senhor, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esse homem tem algo de muito valioso na sua pergunta. E que bom seria, irmão, se todo jovem, se todo adolescente, se todos nós
tivéssemos essa inquietação com respeito à vida eterna. Se nós de fato vivêssemos a nossa vida procurando entender o que é essa vida e como chegar lá. Esse jovem tem uma curiosidade e um interesse que todos nós deveríamos ter na vida por vir. Ele não está simplesmente preocupado com o aqui e o agora, mas ele olha para a ressurreição, ele olha para a vida eterna, ele olha para o futuro. E isso é algo que todos nós deveríamos ter. Mas ele erra também. E ele erra primeiro ao formular a sua pergunta em termos daquilo que se faz, em termos daquilo que se trabalha para ter. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus acabou de dizer que a única forma de receber a vida eterna é não fazendo nada. Mas esse jovem se coloca diante dele e pergunta: o que é que eu posso fazer? A religião dele é uma religião de obras e de performance e de obediência e de mérito. E aí está o seu primeiro erro. Mas Jesus, que é muito mais sábio do que nós, identifica um erro mais sutil e talvez mais importante. Jesus olha para esse homem que pergunta: bom mestre, e diz: por que me chamas bom? Não há nenhum bom, só há um, que é Deus. Talvez você olhe para um texto como esse e diga: Jesus está dizendo que ele não. Será que Jesus está dizendo: eu não sou Deus? Infelizmente é assim que os liberais olham para esse texto, como se Jesus estivesse negando a sua própria divindade. Mas perceba que não há nada na pergunta de Jesus que sugira isso. Jesus em nenhum momento diz que ele não é Deus, nem que ele não é bom. A pergunta é: por que você me chama bom? Jesus está provando o coração daquele homem, não fazendo uma declaração sobre sua natureza. Além disso, irmãos, todo o evangelho de Marcos nos mostra de tantas e tantas maneiras que ele é Deus. Há poucos versos, ele desceu do Monte da Transfiguração, onde os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, viram a sua glória divina resplandecendo através do véu da sua humanidade. Esse é o Filho amado, que com o Pai e o Espírito é o único Deus verdadeiro. E não há aqui nas palavras de Jesus nada que desfaça essa conclusão que os discípulos acabaram de ter. Mas o que é que Jesus está fazendo com essa pergunta? Por que me chamas bom? O que Jesus está fazendo, em primeiro lugar, é de forma muito sutil, condenando a atitude arrogante desse jovem. É como se ele tivesse chegado para Jesus, ele se acha um homem bom, e a gente vai ver isso, e ele olha para Jesus e diz: tu também és bom. É como se, não é propaganda da Marisa, mas em vez de dizer de mulher para mulher, é como se ele estivesse dizendo: de homem bom para homem bom, Jesus, o que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O Senhor é bom, eu também sou bom. O Senhor descobriu um segredo que eu talvez ainda não tenha descoberto. Me fala qual é esse segredo. Como é que eu faço para obter, para herdar a vida eterna? E o que Jesus está fazendo, em primeiro lugar, é redirecionando o foco da conversa. A conversa não é de homem bom para homem bom. A conversa precisa focar em quem Deus é. E Jesus olha e diz: só há um bom, que é Deus. E Jesus está dando a esse homem uma oportunidade de reconhecer nele, em Jesus, a verdadeira bondade. Você me chama de bom mestre. Você está mesmo disposto a me chamar de bom no sentido em que eu sou de fato bom? Você está disposto a olhar para mim e reconhecer a minha bondade? Só há um bom, que é Deus. O que significa dizer que Deus é bom, irmãos? Nós precisamos meditar nisso antes de avançar nesse texto. Porque entender esse atributo da bondade de Deus é crucial para nós entendermos tudo o que vem depois. Quando nós dizemos que Deus é bom, o que é que nós queremos dizer? Será que nós queremos dizer simplesmente que Deus nos dá coisas boas? Jesus é como um Papai Noel, Deus é como um Papai Noel cósmico, que abre o seu saco vermelho e nos concede aquilo que nós pedimos? Será que é por isso que nós dizemos que Deus é bom? E quando ele fecha o saco e retém de nós aquilo que nós queríamos ganhar, será que nós continuamos chamando Deus de bom? A bondade de Deus, irmãos, não está relacionada, em primeiro lugar, às coisas boas dessa vida que ele nos concede, mas é o seu caráter intrínseco,
Dizer que Deus é bom é dizer que não há nele nenhum mal, nenhuma perversidade, nenhuma imperfeição. Dizer que Deus é bom é dizer, como o apóstolo João diz, nele não habita treva nenhuma. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Dizer que Deus é bom é falar, em primeiro lugar, da sua perfeição moral. É falar da sua absoluta santidade e justiça. E pensar na bondade de Deus, irmãos, deveria ser o primeiro passo para nós enxergarmos a nossa própria maldade. Deus é bom, eu não sou. Deus é perfeito em sua moralidade, em sua santidade, em sua justiça. Eu não sou. Deus é absolutamente bom. E como um Deus absolutamente bom, Ele não pode ver, Ele não pode contemplar, Ele não pode suportar aquilo que é mal. Mas eu sou mal, então a salvação não pode vir da minha própria obediência. As obras de homens maus estão manchadas pela nossa maldade. E um Deus bom não pode salvar homens maus pela sua aparente bondade. Mas a bondade de Deus também nos fala da sua boa disposição, da sua inclinação para o necessitado, da sua inclinação para o fraco. E quando nós dizemos Deus é bom, nós estamos também confessando: se existe salvação, se existe perdão, se existe vida eterna a ser dada gratuitamente, isso procede da boa, livre e soberana graça desse Deus bom. Só há um bom, que é Deus. Jesus está dizendo: você é mau, e você deveria reconhecer a sua maldade, e você deveria olhar para esse Deus que é bom e estender as mãos da fé para receber a salvação. É como se Jesus estivesse direcionando os olhos desse homem para o Salmo 130: contigo está a misericórdia e o perdão, para que te temam. É nele e é dele que vem a salvação. Você precisa então olhar para Deus em primeiro lugar como a fonte de toda bondade. E Deus mostra a sua bondade quando Ele julga o pecado e condena o pecador. Mas Ele também mostra a sua vontade quando Ele de graça oferece livremente a salvação para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Esse texto nos mostra, em primeiro lugar, o Deus da lei e do Evangelho. E esse Deus é bom. E a pregação do Evangelho começa com o caráter de Deus, com os atributos de Deus. Deus é bom. A partir daí, Jesus continua a sua resposta a esse jovem rico. Nos versos 19 a 21, nós vemos não mais o Deus da lei e do Evangelho, mas a demanda da lei e a oferta do Evangelho. Jesus, agora, depois de ter corrigido a pergunta do homem e desafiado a sua percepção da bondade de Deus e da bondade de Jesus, Jesus agora redireciona esse homem para a lei. No verso 19, ele diz: sabes os mandamentos? E ele passa a citar vários mandamentos do decálogo, dos 10 mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Não defraudarás ninguém, não está com essas palavras nos 10 mandamentos, mas é provavelmente uma junção que Jesus faz do 8º, do 9º e do 10º mandamento. Você não defrauda alguém quando você não toma aquilo que é do outro, não furtarás. Você não defrauda alguém quando você não mancha a honra do outro, não dirás falso testemunho. Você não defrauda alguém quando você não cobiça o que é do outro, 10º mandamento. Mas é interessante notar que Jesus só cita mandamentos da segunda tábua, mandamentos que dizem respeito não à nossa relação com Deus, que são os 4 primeiros mandamentos, mas mandamentos que tratam da nossa relação com o próximo, do 6º ao 10º mandamento. E por que Jesus faz isso? Porque ele foca na segunda tábua da lei. A razão, irmãos, há várias razões, mas a principal razão é que o apóstolo João vai nos dizer em outro lugar que a prova de que nós amamos a Deus está na maneira como nós
amamos uns aos outros. É fácil dizer, eu amo a Deus. Ele não aparece de forma visível para questionar a verdade do que nós dizemos. Mas como é que nós manifestamos que amamos a Deus? Quando nós amamos o nosso próximo. Então Jesus coloca a segunda tábua da lei de frente desse homem como um espelho, para que ele se olhe nela e se teste e se examine. A lei funciona aqui como um espelho para revelar quem aquele homem de fato é. O problema é que o homem, apesar da sua sinceridade, do seu zelo, da sua reverência, ele não consegue se ver como ele de fato é no espelho. Ele responde com grave erro. Jesus cita os mandamentos e o jovem responde, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Juventude aqui provavelmente é uma referência àquela passagem que os judeus fazem por volta dos 12 anos, quando uma criança se torna um adulto. Hoje, no judaísmo moderno, é o famoso bar mitzvah, quando um jovem judeu assume a responsabilidade pessoal de guardar os mandamentos de Deus. Essa cerimônia não existia nos tempos de Jesus exatamente, mas havia um ritual parecido e havia um compromisso parecido que os jovens firmavam por volta dessa idade. É por isso que é aos 12 anos que Jesus vai celebrar a Páscoa pela primeira vez em Jerusalém, agora como perante a lei um adulto. Perante a lei do Antigo Testamento, um adulto responsável pelo cumprimento da lei. Ele saiu da tutela de seus pais, por assim dizer, e agora ele é pessoalmente responsável. E esse homem diz, Senhor, eu assumi um compromisso de guardar esses mandamentos aos meus 12 anos, e de lá para cá eu não cessei de guardá-los, de lá para cá eu não cessei de obedecê-los. Tudo isso, toda essa lei eu tenho guardado desde a minha juventude. Não há, irmãos, nenhum motivo para nós imaginarmos que esse jovem esteja mentindo na sua sinceridade como alguém que obedece, de fato, os mandamentos de Deus. Quando o apóstolo Paulo fala sobre a sua vida antes de Cristo, ele usa palavras parecidas. Ele diz em Filipenses 3, quanto à lei irrepreensível. Pelo menos do ponto de vista da acusação dos homens, não havia nada que pudesse ser levantado contra ele. É provável que esse jovem pudesse dizer a mesma coisa. Ele é o jovem excepcional, o jovem formidável, que nós às vezes temos nas nossas igrejas, né? Ele é o filho que toda mãe queria ter, aquele homem, jovem homem, que guarda os mandamentos de Deus, que não gasta o seu dinheiro com meretrizes, ou com prazeres, ou com betes. Ele é o jovem que estuda, se dedica, tem um bom emprego e trabalha para servir a sua casa e o próximo. Ele é alguém que vive de forma respeitosa com seus pais. Ele é o filho que toda mãe queria ter, o genro que toda sogra queria para sua filha. Ele é o membro de igreja que muitos pastores gostariam de ter. É impressionante a gente pensar nisso, porque Jesus vai deixar esse homem ir embora. Quando nós faríamos de tudo para retê-lo, para segurá-lo, para que ele se torne um membro das nossas igrejas, talvez fizéssemos dele um diácono, um presbítero, um oficial da igreja, Jesus deixa ele ir embora, porque apesar de ser esse jovem modelo aos olhos dos homens, ele não tem a fé de uma criança. Ele olha para Jesus e diz, eu tenho feito tudo isso. Qual é o problema, irmãos, dessa declaração? Como eu disse, não é necessariamente uma mentira com respeito à vida externa desse jovem. Mas o problema é que a lei não cumpriu ainda na vida desse homem o seu principal uso evangélico. O que é que nós queremos dizer quando nós falamos do uso evangélico da lei? Os nossos catecismos, eles vão resumir isso, eles vão detalhar esse uso evangélico da lei, quando dizem assim que o papel da lei para todos os homens, a utilidade da lei moral para todos os homens, é nos convencer de que somos incapazes de guardar essa lei. É nos convencer do estado corrompido e poluído da nossa natureza, do nosso coração e da nossa vida. O objetivo da lei é nos humilhar, é fazer com que nós sintamos o nosso pecado e miséria, e assim nos fazer ver como nós precisamos de Cristo e da perfeição da sua obediência. A lei moral é de utilidade aos homens não regenerados, diz a pergunta 96 do Catecismo Maior, para despertar a consciência deles
para que fujam da ira vindoura. Esse é o uso evangélico da lei. A lei tem outros usos. O seu uso evangélico é nos fazer perceber a nossa necessidade de um Salvador. E não é exatamente assim que o apóstolo Paulo descreve a lei em Gálatas 3:24. Ele diz: a lei é como um aio, é como um pedagogo que nos conduz a Cristo. A lei não salva, a lei não justifica, a lei não perdoa pecados, mas a lei revela a podridão do nosso coração, a lei revela o mal que há em nós, a corrupção da nossa natureza e a nossa incapacidade de guardar os mandamentos de Deus. Mas esse homem ouve a lei e ele não consegue se enxergar nela. Ele não consegue de fato ver quem ele é. Ele entende a lei em termos do seu dever externo, mas ele não enxerga a sua inadequação, a sua falta de conformidade com a lei. Jesus apresenta a esse homem uma tréplica. Jesus colocou diante dele os mandamentos. Ele respondeu: tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Jesus responde de forma assombrosa e impressionante. E Marcos registra para nós palavras que deveriam causar espanto em nós. O texto diz que Jesus olhou para ele, fitou e o amou. Jesus amou esse homem. Eu quero mais uma vez dizer aos irmãos, e nós já nos deparamos com esse assunto em outros lugares do Evangelho, eu quero insistir com os irmãos que nós, porque cremos na predestinação, nós, porque cremos na eleição soberana, nós que cremos que Deus tem um amor especial para com os eleitos, não devemos negar que Deus tem um amor geral por toda a sua criação, especialmente pelos homens que foram criados à sua imagem. Alguns que se recusam a aceitar as palavras claras da Escritura, vão pegar um texto como esse e vão dizer: ele era um eleito, em algum momento posterior da vida, ele se converteu. Irmãos, quero eu acreditar que ele um dia se converteu, que ele um dia voltou, mas esse não é o sentido natural dessa passagem. Jesus o amou com esse amor geral, esse amor que Deus possui por todos os homens, e esse amor que faz com que ele ofereça livremente o Evangelho a todos, sob condição de fé, como diz a nossa confissão. Jesus o amou. E o que é que isso significa? Que Jesus desejou que aquele homem de fato se curvasse diante dele como deveria. Jesus vai fazer isso de novo em outro lugar, quando diante de Jerusalém, de uma cidade incrédula, ele vai dizer: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis que você viesse a mim como uma galinha que ajunta os pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Esse amor que oferece o Evangelho e que está disposto a receber todo aquele que vier a ele com verdadeira fé. É isso que Jesus oferece a esse homem aqui. É com esse amor que Jesus ama esse homem aqui. Jesus o amou e ofereceu a ele o Evangelho. Perceba como Jesus o amou. Jesus o amou falando a verdade. Jesus o amou confrontando o seu pecado. Jesus o amou tocando na ferida e oferecendo a ele a cura para as chagas da sua alma. Vimos hoje, eu não sei o que está acontecendo pela cidade, eu não acompanho os noticiários, os irmãos já devem ter percebido isso. Eu mal acompanho o WhatsApp, quem dirá os noticiários. Nós passávamos hoje pela cidade e havia gente vendendo em vários lugares várias bandeiras, entre elas bandeiras do arco-íris. Eu não sei o que está acontecendo hoje pela cidade, mas nessas paradas e nessas festas e nessas passeatas, o que é que a gente ouve? Amor. Amor. Toda forma de amor vale a pena. Se você me ama, você não vai condenar a minha prática. Se você me ama, você não vai dizer que o que eu estou fazendo é pecado. Se você me ama, você não vai repudiar, ou rejeitar, ou reprovar, ou falar contra o meu modo de vida e as minhas escolhas de vida. Mas veja que é exatamente o que Jesus faz aqui. Jesus o amou e então disse a ele: uma coisa te falta. Jesus o amou e o confrontou com a verdade. Jesus o amou
cutucou a ferida do coração dele. É esse amor que é amor de verdade. É esse amor que vai ao pecador onde ele se encontra, que vai ao pecador na sua condição de pecador, e que não diz ao pecador, está tudo bem com você, mas diz a ele, há algo que te falta, há algo que você precisa, e eu, não eu, mas Jesus, eu tenho o que te falta, eu tenho o que você precisa. Jesus o amou, e ao amá-lo, o que Jesus faz? Jesus aplica a lei à condição específica do homem. O que é que Jesus diz a ele? Só uma coisa te falta. Verso 21. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Nós temos 2000 anos de confusão sobre esse texto que nós precisamos resolver agora. Entenda em primeiro lugar, meu irmão, minha irmã, que Jesus não está dando aqui um mandamento universal. Nós vamos ver depois nas Escrituras que os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, não precisam vender tudo que têm e dar aos pobres. Nós vemos que Jesus vai continuar sendo seguido por um número de mulheres que eram ricas e que usavam as suas posses para ajudar no ministério de Jesus, mas elas não venderam tudo que tinham. Nós vemos Pedro dizer a Ananias e Safira, eles venderam um campo, mentiram quanto ao preço que tinham vendido, disseram, vendemos por isso e queremos ofertar tudo a Deus. Pedro diz, o campo não é de vocês, vocês não precisavam vender. Vocês não precisavam vender o campo e mentir ao Espírito Santo. A Bíblia não ensina, meus irmãos, em lugar nenhum, que há uma obrigação universal dos crentes a um tipo de comunismo cristão. A Bíblia também não ensina, irmãos, como infelizmente a Igreja Católica ensina há muitos séculos, que aqui há uma espécie de obra superrogatória, como eles chamam, aquilo que não é exigido de todos, mas aquilo que alguns podem fazer para alcançar um nível mais alto de santidade. Voto de castidade, voto de pobreza, certo? São coisas que no catolicismo romano tornam alguém mais santo do que a Rafa Meia, como a gente chama, o povo comum. Jesus não está dizendo isso. Jesus não diz aqui que a pobreza vai tornar aquele homem de uma categoria superior de santidade. A questão aqui não é grau de santidade, pelo contrário, é como eu faço para receber ou herdar a vida eterna. O que Jesus está fazendo, então? Eu creio que Jesus está fazendo 3 coisas com esse mandamento que ele dá ao homem. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Em primeiro lugar, e o mais óbvio, Jesus está fazendo uma aplicação direta do tornar-se uma criança. Jesus está dizendo a ele, você quer saber como é de fato não ter nada e precisar de mim para tudo? Então venda tudo que tem. Você vai ter de estender as mãos para me pedir todos os dias aquilo de que você necessita. Você vai aprender o que significa tornar-se como uma criança se você largar a mão da segurança que o dinheiro te proporciona e essa confiança que você tem depositado no dinheiro. Venda tudo e você vai saber o que é ser como uma criança. Eu também acredito que Jesus está aqui fazendo uma aplicação de algo que ele disse um pouco antes, quando ele disse, se o teu olho direito faz tropeçar, arranca-o, lança-o fora. Se algo é uma tentação específica para você, então você deve lidar de forma radical com essa tentação específica. E parece que é isso que Jesus está dizendo a esse homem, esse é o teu olho direito, a tua cobiça é o teu pecado, e o que te mantém longe de mim, e o que te impede de entrar no reino de Deus. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, esse é o teu arrancar o olho para entrar na vida. Além disso, me parece que, em última instância, o que Jesus está dizendo a esse homem é que ele precisa entender de forma pessoal o chamado do Evangelho. O chamado do Evangelho é arrependei-vos e crede. E o que é arrependimento? Arrependimento é quando eu passo a odiar o pecado que eu pratico e eu me volto do pecado para Deus, confiando nas misericórdias de Cristo, com uma decisão, uma resolução de prestar a Deus obediência daqui para frente. Quando João Batista confrontou os soldados que vinham a ele para o batismo, o que é que João Batista disse a eles? João Batista disse, como é que vocês vão mostrar o arrependimento de vocês?
Contentem-se com o seu soldo, parem de subornar, parem de aceitar suborno, parem de extorquir as pessoas, contentem-se com o soldo de vocês. Então há maneiras específicas e pecados específicos que nós somos chamados a abandonar quando Cristo estende a oferta do Evangelho a nós e diz: arrependei-vos e crede. Para alguns pode ser um pecado sexual, para outros pode ser o pecado da cobiça, para outros pode ser o pecado da mentira, para outros podem ser tantos e tantos outros pecados, mas quando nós vamos a Cristo e Ele nos confronta com o nosso pecado e diz: arrependei-vos e crede, geralmente há um pecado específico que Ele confronta de forma mais aguda, Ele toca naquele pecado, e esse é o pecado que Ele diz: você vai abandonar agora. O que Jesus está dizendo a esse homem é: arrependa-se e creia em mim. Jesus não está de modo algum ensinando salvação por obras. Jesus está oferecendo o Evangelho a esse homem. Isso fica claro quando Jesus termina esse texto dizendo: vem e segue-me. É o mesmo chamado que ele fez para os apóstolos em primeiro lugar: vem e segue-me. É o mesmo chamado que ele faz a cada homem e a cada mulher pelo seu Espírito Santo, quando a palavra de Deus é pregada: vem e segue-me. Algumas versões, alguns manuscritos, que são aqueles que são recebidos tradicionalmente pela igreja, têm um complemento: vem e segue-me tomando a cruz. Jesus está apontando para esse homem o lugar onde ele pode receber a salvação. É em mim, é me recebendo, é me seguindo, é se prostrando diante da minha cruz que você vai receber a salvação. Meus irmãos, há duas lições extremamente importantes nesses versos que nós precisamos aprender. Esse texto nos ensina que a lei de Deus ela é de validade perpétua. Perceba que Jesus, em nenhum lugar, em nenhum dos evangelhos, Jesus revoga a lei. A lei continua a demandar de nós obediência. Obediência pessoal, obediência perfeita e obediência perpétua. Jesus condena as tradições dos homens, no capítulo 7. Jesus condena a interpretação errada da lei que os fariseus fazem. Mas Jesus jamais diz: a lei não tem importância para você. Pelo contrário, ele continua a mostrar que a lei tem validade perpétua, especialmente o decálogo, a lei moral, resumida nos 10 mandamentos. Jesus diz: essa lei tem validade perpétua e utilidade perpétua para todos os homens. Jesus em lugar nenhum revoga a lei. E por isso, irmãos, na pregação, a lei é importante. Eu não digo que nós precisamos sempre pregar a lei antes de pregar o Evangelho. Quando você vai evangelizar, eu não digo que você sempre precisa apresentar a lei antes de apresentar o Evangelho. Mas é muito útil fazer isso muitas vezes. Por quê? Porque a lei tem como utilidade nos mostrar a nossa pecaminosidade, a nossa incapacidade de guardar os mandamentos de Deus, e então mostrar que nós precisamos de um caminho de salvação diferente. Muitas vezes nós no evangelismo vamos usar a lei para confrontar o pecador e dizer a ele: você não é tão bom quanto você acha que é. Diante de Deus, da sua lei perfeita, você não pode reivindicar a salvação pelos seus próprios méritos. A lei também é importante, meus irmãos, na educação dos nossos filhos. Há uma corrente de criação de filhos que diz que nós só precisamos dar a eles o Evangelho. Nós precisamos dar aos nossos filhos lei e Evangelho. Nós precisamos confrontar os nossos filhos com a verdade das exigências perfeitas dos mandamentos de Deus. Claro que não podemos parar por aí, como Jesus não para por aí. Precisamos também oferecer o Evangelho. E por quê? Porque a lei é um caminho de salvação inacessível para o pecador. Adão poderia ter sido salvo pela obediência. Adão poderia ter conquistado a vida eterna pela guarda da lei no pacto das obras.
Mas desde que ele caiu no pecado e a sua corrupção foi transmitida para todo o gênero humano, nenhum homem, nenhuma mulher nascido por geração ordinária pode receber a salvação ou herdar a salvação pela obediência à lei. O caminho da lei continua dizendo: faz isso e viverás. O problema é que nós não podemos cumprir aquilo que a lei exige. E por isso o caminho da salvação pela lei é inacessível para nós. E por isso, irmãos, é tão triste quando nós vemos os homens insistindo em tentar ser salvos pela lei, pela caridade, pelo amor, pelas esmolas, pelo socorro aos pobres, pelas rezas, pelas procissões, pela obediência, pelo serviço na igreja. Esse caminho não leva à salvação. Nenhum homem pode ser salvo pela obediência à lei. A segunda lição dessa passagem é que o Evangelho oferece de graça aquilo que nós não podemos obter pela lei. Jesus diz a esse homem: vem e segue-me tomando a cruz. Desista dos seus esforços. Desista de tentar ser salvo pelas suas obras, pela sua performance. Desista de tentar ser aceito por Deus com base naquilo que você faz. Ponha a sua fé em Jesus e somente em Jesus descanse para a sua salvação. Nós vemos o Deus da lei do Evangelho, nós vemos a demanda da lei e a oferta do Evangelho. Infelizmente, o nosso texto termina com uma nota triste. Ele termina com o desespero da lei sem o Evangelho. Verso 22 diz que esse homem, contrariado com as palavras de Jesus, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O texto termina com o homem triste. Você pode imaginar que Jesus também está triste. Como ele vai se entristecer sobre Jerusalém, ele se entristece porque esse homem rejeitou a oferta do Evangelho. Nós também estamos tristes, nós gostamos de um final feliz. Não é assim que esse texto termina. Esse homem termina o texto como Naamã começa aquela história lá, quando ele, acometido de lepra, manda perguntar ao profeta: o que é que eu posso fazer para ser curado? E o profeta diz a Naamã: vai e toma banho no Rio Jordão. Ele diz: de modo algum eu vou. Que caminho simples, que caminho fácil, acaso não há rios melhores na Babilônia? E aí alguém vai e diz: se te oferecessem um caminho difícil, você não ia percorrer? Te ofereceram um caminho tão fácil, porque você não quer seguir? O jovem rico está diante desse mesmo desafio. O caminho é: desista de você mesmo, receba a Cristo pela fé. Mas ele acha aquilo absurdo demais, estranho demais. Ele não aceita a oferta que Cristo faz do Evangelho. O caminho da lei levou aquele homem a uma busca espiritual, levou aquele homem a um desejo de obter a vida eterna. Mas aquele homem se recusou a se banhar no rio que curaria a sua lepra. Esse homem se recusou a beber da fonte que mataria a sua sede. E não é assim em nossos dias, irmãos. Quanta gente busca resposta, quanta gente busca um caminho, quanta gente procura a vida eterna, mas com poucos seguem o caminho que se leva de fato à salvação. Com poucos seguem a Cristo pela fé. Continuam a vida toda com aquela inquietação, com aquela coceira, com aquele senso de inadequação diante de Deus. Mas em vez de descansar em Cristo, prosseguem no seu caminho, tentando ser salvos pela lei. O que é que nós deveríamos fazer? O que é que todo homem e toda mulher deveria fazer para ser salvo? Ele deveria deixar a lei confrontar o seu pecado e então correr para Jesus Cristo. Como diz aquele belo hino do cantor cristão: um dia eu senti os meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei, mas depressa fugi, em Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. O nosso texto ensina, meus irmãos, que a lei moral é útil para revelar a nossa necessidade de salvação, mas só o Evangelho é capaz de nos salvar.
E como é que eu recebo esse evangelho? Esse evangelho é oferecido de graça e recebido somente pela fé. Eu queria terminar então dizendo que tipo de fé é essa que o evangelho exige de cada um de nós. Não é a fé fácil, e o jovem entendeu isso bem. Não é a fé que diz: aceite Jesus, faça uma oração, levante a sua mão, venha aqui à frente e você agora tem a vida eterna, independente de como você viva e do que você faça. Essa fé fácil não salva, porque não é fé verdadeira. Jesus também não está ensinando aquilo que no catolicismo romano poderia ser chamado de uma fé fiel, e que infelizmente em algumas igrejas é o que se ensina. Ensina-se que a verdadeira fé envolve algum tipo de obediência. Dentro da fé justificadora há a necessidade de obediência. O que Jesus está ensinando não é isso. Jesus diz: vem e segue-me, tomando a cruz. Que tipo de fé é a fé que salva? Que tipo de fé é a fé que justifica? É a fé da criança, mais uma vez. É a fé que desiste de contribuir e que recebe. É a fé que desiste de perguntar o que eu farei para herdar a vida eterna e pergunta o que Cristo fez para que eu tivesse a vida eterna. A fé que salva, nós poderíamos dizer, é uma fé que fala. É uma fé que se mostra verdadeira, porque confia somente em Cristo. É uma fé que não confia no dinheiro, ou naquilo que o dinheiro pode comprar ou realizar. É uma fé que não confia naquilo que eu posso fazer, na obediência aos mandamentos, mesmo num voto de pobreza. É uma fé que confia no que Deus faz por nós, por meio de Cristo, pelo Espírito Santo. O fruto dessa fé que fala é o arrependimento, é o andar em novidade de vida, mas a fonte dessa fé que fala é o puro e gratuito dom de Deus. E é assim que Jesus vai definir essa fé no verso 27. Nós vamos expor com mais detalhes na próxima semana, mas no verso 27, Jesus olha para os discípulos e diz: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Qual é a fé que salva? É a fé que diz: para mim é impossível, mas em Deus, no sacrifício de Jesus, tudo é possível. É uma salvação que descansa não no que eu posso fazer, mas no bom Deus, que fez tudo por mim, que cumpriu as demandas da lei, que cumpriu a punição da lei, e que agora oferece livremente o Evangelho, e que promete vida e salvação a todos aqueles que recebem Cristo somente pela fé. Igreja do Senhor, nós precisamos da lei, nós precisamos meditar na lei, nós precisamos olhar para o espelho da lei e contemplar a nossa corrupção e o nosso pecado. Mas então nós precisamos correr para Cristo e nos refugiar e nos abrigar nele. Você precisa desistir de qualquer ideia de salvação pelas obras. E você precisa confiar somente em Jesus Cristo para a sua salvação. Amém. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, obrigado por Cristo e pelo Evangelho. Obrigado porque Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo maldição em nosso lugar. Obrigado porque por meio dele o impossível foi feito. Pecadores podem ser declarados justos. Homens ímpios podem entrar na presença do Deus santo, justo e bom. Homens condenados pela lei podem ser salvos e são salvos, não pela lei, mas pela justiça de Deus revelada no Evangelho, de fé em fé. Obrigado por Jesus. Obrigado pelo Evangelho, obrigado pela salvação que temos em Cristo Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém.